O problema é o seguinte, com Dilma ou sem Dilma, o problema é o mesmo. Você tem um esquema petista, você tem o esquema do Foro São Paulo, você tem a estratégia das tesouras, é isso que está mandando no Brasil. Então, Dilma é curto prazo, impeachment é curto prazo, nova eleição é curto prazo. Agora, a longo prazo, que é um negócio decisivo, o problema é conquistar a mídia e o parlamento. É o que eu digo, o nosso inimigo não é o PT, o nosso primeiro inimigo é a mídia. Porque a mídia foi o primeiro espaço ocupado pela ocupação do espaço gramsciano, isso desde os anos 60. É tal negócio, não adianta, a gente maldizer a mídia não adianta, o negócio é ocupá-la, ocupar espaços, tirar esses filhos da puta e botar outras pessoas. Como se faz isso? Pressionando as empresas. Note bem, em 2000 eu já propunha a empresários liberais a formação de comissões de empresários para visitar os diretores de jornais, levando a documentação da mentira que eles estavam publicando, e dizer, olha, se vocês continuarem com esta merda, nós não anunciamos mais, porra. Eu fazia essa proposta no ano de 2000, 2001, 2002. Procurava empresários para visitar o seus Marinho, o seu Otávio Frias, etc., e pressionar e dizer, olha, vocês estão mentindo muito, e estão mentindo contra nós. Também pressionava o pessoal das Forças Armadas, sugeria o pessoal das Forças Armadas, quando eu dizia que as Forças Armadas tinham que intervir em 2005, não é botar tanque na rua, não. Fala, vocês têm que nomear uma comissão de advogados e processar todos os filhos da puta que estão mentindo contra as Forças Armadas. Em vez de reagir, o que eles faziam? Eles reagiam com notinhas oficiais que ninguém lia. Olha, então você tem que ter uma ação das Forças Armadas. Não precisa ser uma ação militar, não. Bastava uma ação civil. Bastava uma ação processual. Teria mudado o curso da coisa. Se fizesse essas duas coisas, as Forças Armadas processarem quem estava mentindo contra elas, e o empresariado pressionar os diretores de jornais, a história do Brasil teria sido completamente diferente. Mas é o tal negócio, é o que diz o livro dos estratagemas chineses, né? O sábio o homem que é sábio, ele tem que pegar as coisas quando elas estão em germe, e matar no germe, não esperar crescer. Agora, imprevidente, os caras são imprevidentes, não sabem fazer uma análise, não sabem ver quais são os germes. A pessoa só se convence quando o negócio já tomou todo o espaço, você está entendendo? Quer dizer, em vez de matar quando era uma lagartixa, espera virar um dinossauro. Né? E daí fica todo mundo apavorado. No ano 2000, ninguém queria agir porque o perigo era muito pequeno. Agora ninguém está entendendo? Então, eu acho que tanto o empresariado quanto Forças Armadas tem que agir, mas não quer dizer que tem que fazer um golpe militar. Fala, não. Golpe militar só se houvesse uma resistência militar. Tem que ter outro tipo de ação. Então, a mídia é a grande barreira, você está entendendo? Que impede que a verdade chegue ao povo. Então nós temos que derrubar essa barreira. O tempo de ficar escandalizado com a desonestidade da mídia já passou. Agora está na hora de se acostumar, vamos acostumar com isso, acalmar e planejar fazer alguma coisa. Tem 3 coisas que pode fazer. Primeiro, processar quem mente. Isso aí tem que fazer mesmo. Não pode deixar calúnia e difamação passar. Não pode deixar passar nenhum caso. Nenhum. O pessoal tem deixado passar todos, absolutamente todos. Eu já contei, você não sei se nesse Hangout eu contei a história de uma semana de reportagens no Fantástico, feita pelo Caco Barcelos, dizendo que 2 terroristas, que segundo o Exército tinham morrido num acidente, tinham na verdade sido assassinados pelo Exército e depois se maquiou e montou uma aparência de acidente. Ele fez uma semana de reportagem sobre isso. Eu fui investigar o negócio e descobri que a denúncia dele era não apenas falsa, mas impossível. Por quê? Porque, primeiro, o soldado que eles usaram como testemunha tinha desertado do exército 6 meses antes dos acontecimentos. Portanto, ele não tinha testemunhado merda nenhuma. Segundo, a data que o Caco Barcelos dizia que os terroristas tinham morrido era absolutamente falsa, porque nas memórias do Jacob Goreeder apareciam essas mesmas 2 pessoas assaltando um banco 3 semanas depois. Morto no assalto a banco, porra. E terceiro lugar, na estrada, onde o Volkswagen deles bateu na rabeira do caminhão, você tinha a marca do pneu freando no chão. Falei, mas se eles foram postos no carro depois de mortos, como é que eles frearam o carro, porra?
Então era tudo impossível, era uma farsa monstruosa. Eu levei isso para o pessoal das Forças Armadas, fiz conferência no clube militar, falei, vocês têm que processar o filho da puta, não pode deixar passar uma coisa dessa. O que fizeram? Nada. Então deixaram a lagartixa virar um dinossauro. Então agora o pessoal sai gritando histericamente, golpe militar, Porra, mas se não são capazes de fazer um processo, vai fazer um golpe militar, porra. Mesmo que você não faça nada, meu filho, você faz a passeata de criança, cada um com um pirulitinho na mão, chupetinha, eles dizem, eram nazistas armados, eles fazem isso, porra. O que é para fazer? Essa mídia não serve para informar, tá? Ela serve para a autopromoção desse grupo maldito que tomou conta do país. Então nós não podemos continuar contribuindo com isso, nós temos que parar de comprar essas coisas, temos que parar de ler esta merda, está entendendo? Como fizeram aqui, porra. Aqui o New York Times estava falido. New York Times, para pagar as despesas, meu filho, teve que alugar metade do prédio. O Los Angeles Times está pedindo falência. Por quê? Porque eles vêm com aquelas merdinhas lá e do outro lado aparece o Rush Limbaugh, que tem 30 milhões de ouvintes, ou o Sean Hannity, que tem 18 milhões. Eles não podem com essa gente. E a mídia brasileira não pode com a gente. Façam comissões de empresários, de gente importante, de gente que tem destaque na sociedade. Vão falar direto com os diretores de jornal, levam um dossiê das mentiras publicadas, esfrega na cara do filho da puta, tá?